falar de conexão, né, gente? Como a gente se conecta, como a gente consegue chegar no lugar onde a gente precisa, no lugar que a gente quer, quando a gente consegue se conectar com as pessoas certas. E aí, bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Marcela, eu sou fundadora da Inova Law Design, sou uma desburocrata, sou uma mulher branca, de cabelo loiro na altura do ombro e tô vestindo hoje uma blusa branca com o cachorro caramelo, vira-lata caramelo, que eu acho que é uma grande representação do nosso borogodó brasileiro. Eu acho que tem tudo a ver com conexão também, né, gente? Eu acho que o vira-lata caramelo, ele é uma expressão de conexão maravilhosa, porque ele não só se conecta com as pessoas, como ele gerou uma verdadeira rede de conexões através dele. Ele virou um borogodó exportado, né? Eu acho que hoje o vira-lata caramelo, ele representa a marca do Brasil. E aí, hoje, comigo na mesa, a gente vai ter o Derek, né? O Derek, ele é da nossa lente de conexão na Unesco Souls Transcriativa. O Derek, ele mora numa ecovila, é um homem branco também, tá de blusa vinho. E Derek, conta pra gente rapidamente seu borogodó. Olha, meu borogodó tem sido me conectar comigo sem me desfazer de mim mesmo. Acho que conectar isso a estar numa ecovila e trabalhar com marketing digital para causas de impacto positivo são, acho que o cerne do meu borogodó no momento. Bacana. Bom, a gente tem aqui também a Bárbara. Oi, Bárbara, tudo bom? E aí, tudo bem, você? Tudo ótimo. A Bárbara também é uma mulher branca, tá de camisa branca, cabelo na altura dos ombros. A Bárbara, ela é uma conectora de natureza. E, Bárbara, conta pra gente, seu borogodó. Acho que você já falou, né? O borogodó está Ops, campo... spoiler. Ele está no campo das conexões mesmo. Esse movimento de me conectar e relacionar com diferentes pessoas, nos diferentes espaços que eu vou transitando na minha vida. E eu acho que estou aqui nessa mesa com vocês por conta desse borogodó. Muito legal. E por último aqui, a maravilhosa Laura. Obrigada por você estar aqui com a gente hoje. E, Laura, bom, é difícil falar de você, né? Você é tão múltipla, você faz tantas coisas. A Laura também é uma mulher branca de cabelo castanho. Ela tá com uma blusa listrada, preta e branca. E, Laura, conta pra gente um pouquinho das suas facetas, dos seus borogodós. Claro, bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, me conectando com vocês. Olha, é difícil, né? É bem difícil descrever a gente, de fato. Eu prefiro descrever outras pessoas, mas eu acho que o meu borogodó é realmente esse mesmo, de estar entendendo como é que a gente pode impulsionar movimentos para tentar reverter um pouco aí esse sistema que é tão opressor, né? E tira tanto a nossa liberdade e a nossa criatividade. Então, eu acho que eu estou sempre envolvida em tudo que está indo nesse sentido, que pode parecer uma contramão para muitos, mas que para mim é o único possível. Então, é isso. Falei muito e não falei nada. Ninguém sabe o que eu faço. Tá maravilhosa do mesmo jeito. Só a última frase já daria um livro. E aí, gente, a gente só tá aqui hoje se conectando graças aos nossos parceiros. Então eu queria agradecer a Combio, a Embratur, a Lopes Marketing e a TV Cultura Mineira que tá apoiando a gente hoje pra gente começar essa nossa conversa sobre conexões com as pessoas certas. Como a gente pode chegar, na verdade, eu diria, em lugares inimagináveis quando a gente se conecta com as pessoas. E o que é conexão para vocês, gente? Bárbara, o que é conexão para você? Então, conexão para mim, eu acho que tem tanto um campo tangível, da onde a gente pode chegar, mas intangível também, porque é um movimento que as coisas vão acontecendo e a gente vai se conectando com os espaços, com as pessoas e vamos chegando no lugar que a gente precisa chegar. Então, acho que é muito sobre essa via, assim. Você acha que... Gostei disso, conexão como um movimento. Eu acho isso interessante. O que você acha, Derek? Eu pensei, você fez a pergunta como conexão
E aí vi que eu estava misturando com a ideia de canal. E na realidade, conexão eu senti que é quando o canal está aberto. Aí sim, ela acontece. Estamos dispostos. Esteja disposto. Nossa frase mais querida aqui na Unesco Transcriativa. Laura, conexão para você. Conexão para mim remete à abertura e também à vulnerabilidade, né? Eu sinto que é só quando a gente de fato se abre e se expõe mesmo, sem muito medo, se entrega, numa conversa com intenção, com presença, é quando realmente a gente consegue conectar de verdade, né? Assim, e além das palavras, tem sempre uma camada mais profunda ali que eu acho que é realmente o que interessa, assim, e pra mim é muito isso, assim, encontrar uma dor comum, né? Eu acho que Ou um objetivo, né? porque toda dor tem também um desafio Por ali, trás, né? verdade. Eu acho legal que a gente estava conversando antes aqui, né, nos bastidores, e a gente falou exatamente sobre isso, né? Sobre as várias facetas que a gente enxerga nas conexões, e aí eu acho legal a gente trazer essa que é a diferença entre você se conectar com as pessoas de uma forma aleatória e você se conectar com as pessoas de forma intencional. E aí, eu acho importante a gente fazer uma diferenciação aqui, porque intencional não é interesseira. Não tem a ver com o que você pode conseguir da pessoa que você vai se conectar. Tem a ver com o vínculo que você vai intencionalmente criar e e a troca que isso vai gerar. Então, conexão é muito mais sobre o que você tem para oferecer para o outro, na minha visão, e como isso gera um vínculo entre vocês, o que você fornece de experiência, de presença, né? De uma parte de você, né? Eu acho que quando a gente se conecta com alguém, um pouco da gente fica com aquela pessoa e um pouco dela vem pra gente. Então, eu acho que é sobre esse vínculo se conectar. O que vocês acham? Total. Eu acho total também. Eu queria contar uma historinha. Bora Da lá. vida real. Gostamos. Opa, gostamos. Vamos lá. Uma vez eu fui entregar uma proposta para uma agência de marketing que não fazia digital. Na época que tinha isso, agência offline e digital, naquele pequeno período da humanidade Na que época existiu dos isso. incas e maias. E aí, tinha um senhor, à época, de 76 anos, na agência. E aí ele me chamou de canto ao final da reunião e me perguntou assim, aqui, tem estágio para um senhor da minha idade? Ele é o Marcelo Silva, ele já está com a gente há 6 anos. E essa é uma lição de conexão que eu aprendi, de proatividade, porque a conexão, a gente pode olhar puramente, mas ela pode estar conectada com um monte de coisa. Poxa, ele na terceira idade, nunca parou de trabalhar na publicidade, pediu emprego, criou uma conexão ali que, enfim, é o meu professor. Então eu acho demais essa história, eu queria trazer aqui para a mesa. Eu acho que essa conexão intergeracional, ela tem um valor riquíssimo e que, infelizmente, na nossa sociedade hoje, ela não tem a importância nem o espaço que deveria ter. Porque eu acho que a gente perde muito em termos de vivência, em termos de experiência, em termos de troca e de conexão, quando a gente não olha o outro, e principalmente o outro na terceira idade, como uma fonte inesgotável de conhecimento, de cultura, de experiências. E aí a gente remete muito aos povos originários, né? E a gente vê que a forma que os povos originários tratam os seus anciões é completamente diferente da forma como a nossa sociedade trata. E a sabedoria que eles trazem para as conexões que eles têm ali é uma coisa muito valiosa. E, Bárbara, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre se conectar com a pessoa certa. Essa palavra certa gerou aqui umas boas conversas e a gente vai trazer essa conversa aqui pra mesa. Bárbara, quem é a pessoa certa? Boa. Eu fiquei muito pensando sobre isso. Quando veio o tema, né, eu fiquei... Mas é sobre ser certo ou errado?
ou é sobre a gente ter uma ação de realmente estar aberto para se conectar, sabe? Eu acho que ao longo da vida, às vezes a gente vai se conectar com pessoas que às vezes geram incômodos pra gente, que talvez não sejam as pessoas ou os espaços que a gente de fato fala, cara, esse é o certo pra mim. Mas eles nos impulsionam, eles nos transformam. E eu acho que trazendo essa transformação para uma visão coletiva, que é aonde a gente está também articulando aqui a nossa presença, né? Que como avançar em um sistema mais sustentável, mais diverso, mais inclusivo, olhando para pessoas, negócios e territórios. Eu fico pensando muito sobre o quanto essa diversidade, mesmo que em uma esfera ela gere incômodo, ela no final ela se soma e ela se multiplica. Por quê? Aonde eu falto, o outro chega com algo que completa, sabe? Completa, né? Eu acho muito legal isso que você trouxe, porque aí eu acho que eu vou trazer uma outra provocação aqui para a mesa. Laura, você acha que conexão com a pessoa certa, seguindo esse gancho que a Bárbara trouxe, você acha que a gente vincula muito hoje esse lugar do certo e do errado com essa posição de cômodo? O certo traz conforto e o errado desconforta, bota a gente, de repente, numa situação onde a gente precisa repensar as coisas, e talvez seja assim que a gente mede o certo e o errado? O que você acha? Bom, primeiro que eu acho que a gente precisa questionar qual que é binarismo, né? Assim, então, perfeito. Mas, pra mim, o errado é você não estar presente numa conversa que pode gerar uma conexão. Para mim, o errado é você entrar pensando unicamente nos seus interesses, né? E sem entender, porque eu acho que, assim, para mim, o que vira a chave e deixa qualquer conversa mais interessante é quando você percebe que você tem muito para oferecer. E você, às vezes, tipo, você pode falar, não, mas eu vou conversar com um fulano que é expert numa coisa que eu não sei nada a respeito, eu vou oferecer o quê? É sua escuta intencional, ativa, presente. É uma das coisas mais difíceis hoje de se ter, né? Então, e além disso, eu acho que também tem uma diferenciação que eu gosto muito da... Poxa, tudo bem. Tá tudo Pode bem? continuar. Uma diferenciação que eu gosto muito que a CNV traz, né, no livro do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta, que é a diferença entre uma ordem e um pedido, né? O pedido, quando você faz, se a pessoa diz, olha, eu não consigo, fica tudo bem, né? E eu sinto que, às vezes, quando as pessoas vêm conversar e fazem um pedido, esse pedido não necessariamente é um pedido. Você não está dando espaço. Não tem uma abertura para o não, né? A pessoa ela pede com a única opção de ser aceito. E aí não é um pedido, né? Não. Então, e eu trabalho com recrutamento e seleção, né? Pelo menos boa parte da minha vida eu tenho trabalhado. Olha, ela contou com que ela trabalha. Tava só esperando o gancho, porque, né? Mas, enfim, e uma coisa que eu vejo que faz total diferença, que eu falo para as pessoas que eu mentoro, quando elas estão tentando se recolocar, e elas vão mandar uma mensagem para alguém que tem, né, uma posição, que está ali numa posição de tomada de decisão, eu falo, olha, quando você for se descrever para a pessoa e falar, olha, me candidatei, esses são meus pontos fortes, por isso que eu acho que, né, valeria muito a pena a gente conversar, mas, e eu acho que é aí que faz a diferença, a pessoa diz no final, mas olha, eu sei que você deve ter uma agenda super ocupada, se não for você a pessoa responsável para ter essas conversas, com quem eu poderia conversar? Então você está abrindo ali a possibilidade, sabe? A pessoa, ela pode, claro, te ignorar, né? É um pedido, dela. Não é uma ordem, ela pode te dizer não. Mas quando você, tipo, demonstra que, tipo, cara, olha, não tô, isso aqui não é uma imposição, sabe? Eu acho que as coisas mudam. E aí, vou só te puxar mais um pouquinho aqui para nossa mesa. Você falou que a virada de chave foi quando você percebeu que quando você vai para a mesa consciente do que você tem para entregar, isso muda tudo. É daí que vem a sua coragem de fazer conexões? Quando você percebeu que você tem muito para oferecer também e a partir daí você se joga nessas conexões?
Eu acho que é complicado a gente falar de coragem. Assim, eu sou uma pessoa muito medrosa, na real. Há controvérsias. Mas eu reconheci no meu medo, que o meu medo, na verdade, ele... É engraçado, eu não acho... Antes eu achava que medo e coragem eram antagônicos. Mas hoje eu vejo que o medo, ele te direciona... Impulsionador? Ele aponta para onde você deveria estar indo. Porque se você tem medo, é porque você tem interesse. Você não teria medo, porque por aquilo exemplo... é importante de alguma forma. Você não teria medo, por exemplo, assim, sei lá, seus pais não ficarem bem na velhice se você não se importasse com seus pais. Então, assim, todo medo traz uma mensagem, né, com ele. Tipo, Ótimo. não é? Com certeza. Então, tipo, hoje eu me entendo mais consciente dos meus medos e entendendo que, tipo, eles estão ali por um motivo, para me mostrar que eu me importo com aquilo, mas eu continuo super medrosa. Eu concordo com você e eu não concordo que medo e coragem também são antagônicos. Eu acho que coragem é você ir apesar do seu medo. Eu acho que o medo é um instinto natural nosso, é um instinto protetor. Então, assim, não ter medo seria bem complicado, assim, a gente viver uma vida sem esse medo. Mas eu acho que a gente não pode... Acho que a gente toma esse impulso de coragem, na minha opinião, quando a gente... Apesar do medo, intencionalmente, a gente dá seguimento às coisas. Derek, já teve alguma conexão que você foi fazer e assim, se teve medo de se conectar? Sim, acho que todo mundo. No mínimo, quem já sentiu o amor no coração, né? Você dá aquele friozinho. Então, ele acontece, ele tem que ser reconhecido, ele é um indicador. Gostei muito do que a Laura falou. Penso isso. E pensei também durante a fala aqui que existem algumas coisas que facilitam a conexão. Se você tem muito medo, pode te ajudar a ter coragem. Recentemente, até uma pessoa da Unesco Social Transcriativa, o Diego Carvalho, comentou com a gente num trabalho lá na Agência Métrica que ele indicou para uma pessoa, olha, se você quer se conectar mais, perder esse medo, na fila do pão, olha no olho de alguém, mas olha sem machucar ela, olha com um olhar mais vai treinando isso, que na hora que você vai chegar numa reunião, ou alguma coisa que você precisa se conectar, você já amaciou isso dentro de você. E aí acho que pega também aquela coisa, todo mundo tem que ter coragem de fazer muitas conexões. Não, você tem que ter coragem de conectar com você primeiro. Nem todo mundo precisa sair, nem todo mundo é representante comercial que faz conexões e fecha negócios. Mas se você se conecta com você mesmo e percebe que o seu estilo é aquele, né? Faz sentido, Bárbara? Não, total. Na verdade, eu tô aqui brincando vários pontos, assim. Quando você fala que o seu borogodó é se conectar com você, quando Laura fala que, tipo, para ela conexão a gente tem que entender o que a gente está entregando, e para mim as coisas têm muita sinergia. E nessa fala que você tá puxando, eu acho que vem esse lugar de se conhecer para entender como atuar nessa conexão, até a ponto de, tipo, não, isso aqui não é para mim, eu vou sair dela. Ali teve um movimento, se conectou, pode ter acontecido alguma transformação, algo mudou, porque eu acredito que a cada segundo as mudanças estão acontecendo, mas de recuar também, assim. Então, acho que faz total sentido, mas eu fico pensando, trazendo um pouco, assim, para minha vivência e mais na esfera de negócio, assim, profissional, de trabalho. Não olhando de uma maneira isolada, porque eu acho que não dá para enxergar pessoal e profissional de maneira isolada. Mas a minha vivência profissional, eu tenho sacado que, às vezes, que a tendência, de certa maneira, do mundo foi sempre a gente ser criado e educado de uma forma a ter uma ação competitiva, a se fechar em ciclos do tipo, esse é o certo, esse é o errado, esse é o ideal, esse não é. E agora eu tô entendendo que eu pelo menos quanto Bárbara, e quero sair disso, sabe? Sair dessas bolhas, sair desses lugares, porque
quando eu me vejo dentro deles, eu me cego às possibilidades de soma com os diversos, sabe? De vir uma ideia nova. E ontem eu estava discutindo com uma grande amiga, a gente estava falando sobre esse lugar da criatividade, da inovação. Em um mundo onde está com tanta informação à tona, com um movimento tão difícil assim da gente absorver o que está acontecendo, a criatividade e a inovação ela vai acontecendo muito nessa esfera, quando a gente se permite se conectar com ideias diferentes e vem ali, toma um café e puxa um assunto. É um zoom que está transformando, assim. Então, eu vou meio para esse campo também. Tem um despretensioso também. De estar aberto, mas, como a Laura falou, de entender o que eu estou entregando ali. O que eu posso estar né? disposto e o que você tem para levar para a mesa. E eu acho muito legal disso que você trouxe, Bárbara, essa questão do ambiente, né, de trabalho, da parte corporativa, das conexões, e dessa percepção que vem aumentando, no geral, de que o engrandecimento ele vem da diversidade, né? Ele vem das trocas diversas, ele vem com você ter contato e conexão com aquilo que te falta no seu dia a dia, né? Aquilo que você não vivencia, aquilo que você não conhece, aquilo que você não entende. E aí é a partir de conexões assim que você consegue expandir a sua visão do todo, né? E aí eu acho que você acaba tendo ainda mais coisa para entregar e aí você acaba tendo mais gente para se conectar. Laura, conta pra gente uma experiência sua marcante de conexão. Então, foi acho que um momento bem assim virada de chave para mim, e até voltando lá ao tema, né, coragem. Eu fui num terreiro, foi a primeira vez que eu ia num terreiro. Uma amiga minha que, né, costuma frequentar me levou. E eu lembro de, tipo, no caminho, eu estar pensando, nossa, quais são as minhas questões hoje, né, que eu gostaria de trazer numa conversa. E aí fiquei refletindo sobre isso. Eu estava muito bem, quer dizer, estou ainda muito bem na vida profissional, afetiva, né? Então, e aí eu pensei, acho que as minhas duas grandes questões são medo e a morte, né? Saber lidar com a morte, o luto. E aí foi muito interessante, assim, porque eu tive uma conversa com uma entidade nesse lugar que até hoje, tem 1 ano isso, até hoje está reverberando em mim, ainda não consegui voltar lá, porque eu sinto que, tipo, se eu voltar vai estragar, sabe? Mas foi, assim, uma conversa que começou com ele olhando no fundo dos meus olhos, sem dizer absolutamente nada, por uns 5 minutos. Ele só ficou assim, me encarando. E eu assim, gente, o que está acontecendo? É assim que funciona? Tá todo mundo olhando para os lados, né? Tá todo mundo assim mesmo também ou só eu? E aí ele falou só sobre medo e morte. Medo e morte. Medo e morte. Mais nada. E a minha amiga tinha outras questões e também falaram com ela só sobre essas outras questões e mais nada, sem perguntar nada. Então, assim, foi... E foi uma coisa muito doida, assim, sabe? No bom sentido. Porque eu acho que a conexão, quando ela é tão real, assim, você se sente quase nua, né? Assim, na frente da pessoa. Ela não sei. A conversa foi muito profunda, filosófica e, sabe, e emocionante, enfim. E foi a partir daquele momento que eu perdi o medo, por exemplo, de escrever o que eu escrevo no LinkedIn. Mas foi, eu precisei desse chacoalhão, sabe, assim, dessa pessoa... Essa conexão que te tirou do seu lugar de conforto ali, do seu medo diário de já estar ali quentinha, né, naquele canto, e você precisou sair disso. Eu pensei também que essa conexão é a nossa busca para aquilo que falta, né? Aquilo que a gente se estuda na psique, o que falta? A parte que me falta
né? E ela pode estar muito conectada ao lado espiritual para quem tem essa abordagem, né? Para quem visualiza assim, essa é a grande conexão, né? Eu acho que a Tudo gente está falou conectado. Isso, né? A gente tem diversas esferas de conexão, né? A gente tem a conexão entre pessoas, a gente tem a nossa conexão com a gente mesmo, a gente tem a conexão com a natureza, a gente tem, para quem tem alguma crença, tem uma conexão com algo maior, com o espiritual ou não. A gente tem a conexão de comunidades, né? E eu acho que esse é um movimento que tem crescido e que é sensacional. Essa nova forma da sociedade se organizar em comunidades que fazem com que essas conexões virem um movimento, né? Eu acho que sai do indivíduo e passa a ser algo maior, né? Você transforma uma conexão que antes era 1 a 1 ali, 2 a 2, numa conexão que gera um impacto para o todo muito maior. E aí, falando em termos de corporação, negócios e tal, voltando para essa parte, Bárbara, você vê hoje isso nas grandes empresas, assim, esse movimento de comunidades? O que você acha? Eu acho que hoje a gente está tendo a gente teve uma migração aí de um capitalismo de shareholders, olhando só para acionistas, para um capitalismo de stakeholders, para o ecossistema, de entender que o colaborador, o cliente, o acionista, o ecossistema, o clima, o mundo, ele entra nisso, sabe? Eu ia falar isso, que outro dia eu vi no LinkedIn, não me lembro de quem, mas uma postagem que trazia a Terra como um stakeholder, né? Você traz ela para essa posição onde você precisa olhar as necessidades dela enquanto um interessado no negócio, no impacto. Total, até porque a gente tira recursos ali, né? Então é envolvido. Agora a gente precisa reconhecer que sim, que tem esse lugar. Então eu acho que está tendo um movimento, principalmente assim, das grandes corporações, que tem uma atuação muito ampla no mercado e com uma ação muito forte dentro da sociedade, de se conectar mais com o ecossistema. Por exemplo, hoje eu atuo como marketing de patrocínio e experiências na Ambev, e dentro da Ambev tem um comitê de equidade, diversidade e inclusão, que é composto por parceiros externos, por exemplo, tem a Ita Laerta, a Adriana Barbosa, que são pessoas que atuam no direcionamento, em construir qual que vai ser essa direção para a gente ter um caminho mais diverso e mais inclusivo, sabe? Então eu acho que tem acontecido, sim. Da mesma forma, eu percebo que as comunidades onde tem fábricas, onde tem atuação de agricultura, para a gente ter insumos, há um trabalho realizado com essas comunidades, sabe? Então, igual a gente tem a Água Ama também, que é uma água sem fins lucrativos, que todo o lucro dela vai para levar água para áreas de estresse hídrico no sertão brasileiro, assim, para a população que não tem acesso à água. Então, é uma conexão com o ecossistema, de identificar, cara, o que essa população está precisando, o que as pessoas estão precisando e como que a gente constrói junto. O que a empresa tem para trazer para a mesa na hora das conexões, né? O que as instituições têm para trazer para a mesa nessas conversas, para além de tirar, né? O que elas têm para oferecer? Exato. Como que tem um movimento da instituição de atuar, investir, de impulsionar, mas eu acho que não só a instituição trazer para a mesa, mas de entender que as pessoas podem trazer coisas para a mesa, de entender que há uma soma, sabe? Como que a gente pega uma consultora que tem ali todo um trabalho no campo da diversidade, equidade e inclusão, e como que a gente traz para junto para construir. Eu acho que o movimento de mercado hoje é sobre construir juntos, assim.
Sim. Eu acho isso muito legal. Lá na Inova, a gente trabalha exatamente com conexões, né? Conexões de marcas com pessoas. Como que a gente aproxima as marcas das pessoas de uma forma efetiva e que faça sentido, né? Assim, então, e aí uma coisa que a Laura trouxe que faz todo sentido, que eu me conectei muito com a fala, foi justamente essa escuta. Não tem como você se conectar sem você escutar ativamente. Não tem como você se conectar sem você estar disposto a entender as necessidades do outro, né? Saber o que ele, onde dói, né? Saber realmente o que aquela outra pessoa precisa, sabe? Por que ela tá ali? E aí é a partir dessa escuta que a gente trabalha a conexão das marcas com as pessoas. É assim, vamos para além do... Você indicaria para um amigo o meu produto ou a minha empresa? Não, tipo, vamos entender o que tem por trás disso, o que te motiva a se conectar com uma marca, né? Por que você compra dessa marca e não compra de outra? O que te move a fazer isso? Por quê? Que dor ela resolve para além do teu prático? Então, assim, eu acho que quando a gente consegue se aprofundar nessa escuta, a gente consegue caminhos de conexão mais claros, né? Eu acho que a gente consegue enxergar um todo melhor e falar, não, então eu acho que a melhor via de conexão é essa. Por favor. Tudo isso que você falou com outro sujeito, né? Eu pensei, isso pode ser levado para mim. Por que eu tô assim? Por que eu tô fazendo isso? É difícil se a gente não coloca determina uma questão que a gente quer colocar um hábito de reconhecer os nossos sentimentos. A gente começa a catar cavaco. A gente está tratando mal o outro porque a gente está se sentindo pressionado, a gente está sendo opressor porque a gente está sendo oprimido. E tem como a gente parar e só... Isso é questão de 5, 10 segundos. Com bastante treino você reconhece. Quando meu coração tá atáxico assim, eu tô com um certo medo daquela reunião que vai acontecer. Respira e você sabe o que você vai fazer. Então conectar consigo eu tô falando bastante isso e tô percebendo que eu gosto disso mesmo. Eu acho que faz todo sentido, né? Eu acho que é muito difícil você conseguir se conectar com um movimento, com uma pessoa, com uma causa, com qualquer que seja a natureza de conexão, se você está desconectado de quem você é e da sua essência, se você não está alinhado. A gente também estava falando isso mais cedo, e aí voltando um pouco para o tema do pessoas certas e onde elas podem te levar, que eu acho que a partir do momento que você está alinhado, né, que você tem uma coerência entre o que você pensa, o que você sente, o que você fala e o que você faz, eu acho que as conexões começam a fluir mais naturalmente. E aí eu posso dizer que a gente começa a se conectar com as pessoas certas, né? Porque aí eu acho que você começa a se direcionar intencionalmente e essas pessoas vão cruzando o seu caminho, né? Porque elas estão ali em algum momento numa interseção disso. Nem que seja para te mostrar um caminho diferente. Igual a Bárbara falou, né, Bárbara? Total. E, na verdade, fiquei pensando assim que esse olhar do conexão com eu, ele vai também deixando a gente mais confortável com as nossas vulnerabilidades. Então, por isso que eu acho que torna uma conexão, um movimento de se conectar com o outro mais verdadeiro, com mais presença, mais real. Porque o real, ele é sobre erro, ele é sobre ter medo, ele é sobre faltar coragem, ele é sobre faltas. E aí a gente vai fazendo as pazes com isso. E aí eu fico pensando muito nesse contexto. E uma coisa que acontece muito comigo, eu sou muito animada, assim, com conexões. Eu adoro quando essas coisas... Quando eu me conecto, eu falo... Poxa, olha essa pessoa que surgiu na minha vida e de repente estou fazendo um projeto com ela e estou fazendo algo que vai ter um movimento, que vai auxiliar, de certa forma, o coletivo ou as pessoas... Vai transbordar para além de transbordar. vocês. E eu acho muito fantástico, porque aí eu acho que
tem uma sinergia com o que você está falando de pessoas certas. Que é quando você sente, cara, eu tô aqui, tô com medo, tô com falta, tô com desafio, mas tô sentindo que tá certo, assim, dá uma pulsação dentro, né? Então... É um certo intangível, né? Eu não sei como e eu não sei porquê, mas isso tá certo. Tipo, você sente lá no fundo que de alguma forma aquilo é certo e faz sentido, né? E aí tem muito a ver também com o que o Derek falou, da gente ter a capacidade de se conectar e reconhecer os próprios sentimentos, né? E aí, falando um pouco desse caminho de onde a gente chega se conectando às pessoas certas, né? Eu acho que, assim, pra uma história bem pessoal minha, como eu falei, eu acho que quando você passa a se conectar intencionalmente com as pessoas, quando você se abre, está disposto a fazer essas conexões, a virada de chave acontece, né? E foi muito legal porque há 1 ano atrás, aqui no Rashtown, eu lançava a minha empresa. E aí, eu, óbvio, tava morrendo de medo, né? Acho que esse é um momento que quem já lançou qualquer coisa, já criou qualquer coisa, colocou qualquer coisa no mundo, sabe que gera aquela tensão do e agora, né? Agora não dá pra voltar atrás, não dá pra falar, não, peraí, desvê isso aqui, esquece que aconteceu. E aí, nesse processo de medo e de falta das faltas, né? De você se sentir incompleto para dar conta de tudo, eu fiz uma das conexões mais lindas hoje da minha vida, que foi com a Nath Monteverdi, que é da Unesco Saúde Transcriativa, e que, assim, mudou a minha vida. Mudou a minha vida ter me conectado há 1 ano atrás aqui com a Nath, com o Alex, porque eles me trouxeram muito essa visão que você falou, tá tudo bem você faltar, sabe? Tá tudo bem você não entregar 1000%, 100% nas conexões que você entrega. Tá muito bem você entregar o que você tem para entregar, tipo, não tem problema você ser você. Isso já é o suficiente. Você pode crescer para além disso, mas tá tudo bem. E aí, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito problema de se conectar, às vezes, com as pessoas, é exatamente essa vulnerabilidade que você precisa ter de reconhecer que você não é completo. Não adianta. E tem a vulnerabilidade e tem o ego também. Que Com esse aí é um bagunçador da coisa toda, né? Que eu tenho que ir num evento, extrair o máximo daquele evento e eu tenho que voltar com tantos contratos. E a frustração se não for isso? Né? Você não vai deixar de fazer por medo da frustração, não é isso. Mas é aquela coisa, o intencional é uma palavra muito boa que está sendo colocada aqui. O conceito de ecovila é uma comunidade intencional. Porque vivemos todos em comunidade. Mas uma ecovila é uma comunidade intencional. Está todo mundo disposto a fazer algo ali em comum. Seja a horta, seja estudo da espiritualidade, seja dança, ecovilas tem isso. E tem a ver com o que você disse no começo do papo também, com os grupos, né? A Alemanha, eu sei que tem alguns países que tem grupo de tudo, né? O grupo de pessoas com bicicleta vermelha, o grupo de pessoas com bicicleta azul. E isso a gente se identifica e gosta e aproveita. E é algo intencional. A gente muito valor essa palavra, junto com a palavra conexão. Calma aí, faltou aqui, fugiu a palavra. Laura, conta pra mim, você falou que depois dessa sua experiência, né, dessa conexão espiritual que você fez, você perdeu o medo de escrever no LinkedIn. Conta pra gente, o LinkedIn já te rendeu que conexões? Nossa, quase todas. Boas e ruins, né? Boas e ruins, Faz parte. Faz parte. Olha, primeiro eu quero dizer que eu não perdi, tá, o medo. Eu só tô indo com ele. Olha, e ela ainda disse que ela não é uma pessoa corajosa. Ela fala que ela é uma pessoa medrosa.
Não, mas eu acho que é perigoso quando a gente perde o medo, sabe? Porque você pode estar sendo meio suicida, assim, sabe? Às vezes eu fico meio tipo, opa, peraí, será que eu não devia ter um pouquinho de medo? É aquilo que eu falei, né? Ele é um cinto de segurança, né? Do tipo assim, opa, calma aí, você vai pular, mas vê se tem chão ali embaixo antes, né? Tipo, calma aí. Porque assim, tem também um lado do medo que é saudável, né? Enfim, ele existe no nosso corpo, as reações químicas que a gente tem também, né? Elas servem para um motivo. Tipo, a gente não teria sobrevivido se a gente não tivesse medo daquilo que nos ameaça e, enfim, e o nosso corpo entendesse isso e a gente ficasse com mais energia para correr. Acho que a gente não tava nem aqui se a gente não tivesse medo. A gente não tinha chegado. A humanidade não tinha chegado onde chegou sem o medo. Com certeza. Tem um documentário, não vou lembrar agora na Netflix, que eu assisti faz muito tempo, alguns anos, assim, mas um episódio específico me marcou muito, que era a história de um lagozinho, assim, com alguns peixes, que começou a ser contaminado por antidepressivos. As pessoas, enfim, descartavam, né, acho que por meio da urina mesmo, né, o antidepressivo que estava ali na corrente sanguínea. E aí isso chegou aos peixes. Então os peixes começaram a reagir, né, a se comportar de maneira diferente. Ou seja, mais corajosa, na verdade, porque o antidepressivo... Exato. Então eles começaram a nadar mais superficialmente ali, tipo, mais perto, né, da superfície e começaram a sofrer com isso, porque eles ficaram mais suscetíveis. Vulneráveis aos predadores. Então... Muito doido isso, né? Eu acho que sim. E aí eu acho que tem muito, assim, evoluindo um pouco o nosso papo, eu tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, eu acho que de uma maneira geral, ninguém aqui seria o que é e estaria onde está sem as conexões que fez, né? Eu acho que eu gosto muito da ideia de que pessoas são ambientes, né? Então, o ambiente, ele molda a gente, no final das contas, né? O ambiente molda as nossas percepções, molda os nossos medos. E pessoas são... Uma pessoa é um ambiente, é um universo, né? Então, as pessoas com quem você se conecta, elas têm um poder de influência muito grande em você. E eu acho que em tempos de era digital e desse volume de informações que a gente recebe 24 horas, eu acho muito importante a gente falar isso, né? A importância de você estar atento com o que você se conecta. Porque a gente falou muito da pessoa certa, da conexão certa, de às vezes deixar a coisa fluir, mas uma conexão mal calculada, vamos dizer assim, né? Uma conexão descuidada, ela também pode fazer um estrago, né? Então eu acho que a gente justamente pelo impacto e pela importância da conexão na vida das pessoas, eu acho que quando a gente se conecta de forma leviana, a gente pode também estar indo para um lugar que deixa a gente mais vulnerável do que seguro. A falta de empenho na conexão, né? Se a gente for olhar para o lado emocional, familiar, quanta gente deixa de se conectar com um parente e que depois que essa pessoa faz a passagem daqui da Terra, fica um buraco, né? Por que eu não me conectei ali? Por que eu não me esforcei um pouco mais? Por que eu não fui mais... Acho que foi você, Laura, que falou. Por que eu não fui mais verdadeiro? Não foi, Bárbara? Você falou assim, a gente precisa ser verdadeiro nas conexões. É sobre ser verdadeiro no que a gente faz. E eu acho que a gente tem muito isso na sociedade, que eu acho que vem mudando um pouco, justamente por essa visão de vulnerabilidade que a gente está trazendo tanto aqui. Esse espaço para você ser verdadeiro e fazer conexões reais. Eu não sei o que vocês acham, mas assim, eu vejo quando eu, sei lá, uns 10 anos atrás, a minha visão de conexão era essa visão muito corporativa, né? O networking clássico, né? Você tem aquela rede de pessoas que você acessa quando você precisa de alguma coisa, né? É uma coisa muito de mão única, né? Assim, a forma como era construída na minha visão. E aquilo me incomodava muito, porque eu falava, cara, mas... assim, e aí eu tinha muita dificuldade de me conectar com as pessoas nessa época.
quando conexão pra mim era isso, eu me sentia mal de precisar me conectar com as pessoas, porque eu falava, mas isso é tão, sei lá, sabe, tão... Está no campo do interesse. Exato. Não é sobre intencionalidade, não é sobre o real. Isso. E aí eu tinha muita dificuldade, porque eu falava, cara, mas eu vou entregar o que pra essa pessoa? Eu tenho que pensar no que eu vou tirar dela pra saber o que eu vou entregar. Então, assim, não é uma troca, né? Eu tô extraindo alguma coisa. Tirar, é sobre tirar, se conectar com alguém, é sobre tirar algo dela, sabe? Então, assim, isso não fazia sentido na minha cabeça. E aí, nessa época, eu era muito tímida. Porque sempre que eu tinha que falar com alguém que eu não conhecia, eu falava, tá, mas por que eu vou falar com essa pessoa? É porque eu preciso dela pra alguma coisa? E aí eu não falava, porque eu falava, não, eu não vou fazer isso, isso é tão feio. Fala, Derek. Não, tô rindo. Acho que todo mundo se identifica com isso, né? Em algum processo, em algum momento da vida, ou... E eu acho bom que essas conexões, essa ideia de conexão, eu acho que vem mudando nos últimos anos, né? Eu acho que tem um pouco menos hoje, pode ser na minha bolha, não sei, acho que a gente tem bolhas um pouco diferentes aqui na mesa hoje, mas eu acho que na minha bolha, pelo menos eu tenho visto isso, assim, um enxergar conexões como uma troca e não como um tirar algo. O que vocês acham? Total, eu posso falar assim, a minha vivência no mundo corporativo, né? A maior parte dos meus dias e horas eu passo dentro de uma corporação. E eu acho que e eu trabalho na área de patrocínios, então eu lido com muitos parceiros externos, assim. Eu acho que tem essa relevância de você se conectar com as pessoas e poder fechar projetos e negócios. Mas eu acho que tem essa mudança da visão de construir juntos, principalmente eu atuo na área de marketing. Quando a gente pensa que as marcas, hoje a gente precisa construir junto com as pessoas, a gente precisa trazer soluções, cair para o contexto de sociedade, sabe? Criar soluções reais. Um propósito assim. maior, né? Não é só o interesse comercial, mas o comercial está dentro do quê? Né? Sim, o comercial ele vai existir, mas a gente também pode trazer também o contexto... Um propósito, né? Exatamente. Eu acho que essa visão tem muito, né? Não são coisas excludentes, né? Tipo, e eu acho isso muito legal, porque quando a gente pensa muitas vezes em negócios com propósito, automaticamente a gente se remete a uma ONG. A gente se remete a algo sem fins lucrativos. E por que um negócio com propósito não pode ser um negócio lucrativo, não pode gerar recurso? Isso aí é total assim a minha vida. Porque eu estava trabalhando com marketing, trabalhando para artistas, gravadoras e 13 anos de experiência. Veio a pandemia, me mudei para Ecovila e falei assim, tá, mas eu não quero trabalhar só com isso. O que eu uso? Onde eu empenho esse marketing? E aí eu vi que eu poderia trabalhar. E vi que eu tinha na cartela de clientes alguns do terceiro setor, do campo de impacto positivo. Falei, cara, eu vou usar o marketing para isso. E aí, o pessoal que já trabalha com a gente, hoje são 28 pessoas, mas muito próximos, uma empresa bastante humanizada. Com propósito. Um propósito, e além da palavra, assim, antes e depois da palavra, mas eu falei, cara, vamos usar o marketing para projetos bacanas, assim. Projetos que precisam ser vistos, né? Vamos dar visibilidade para projetos que precisam ser vistos. Vamos conectar esses projetos com pessoas, né? Sim, sim. E outra coisa que eu tô ouvindo vocês falarem, assim, me veio um resumo, que é assim, conexão é jornada. Né? Vamos caminhando. É movimento, né? Conexão é movimento, vida é movimento. Então, vamos indo, vamos em frente. Eu acho que uma coisa também que eu penso muito sobre tudo isso, assim, é também não só que não existe pessoa ou conexão certa ou errada, mas também não existe caminho certo ou errado. Um dos meus filmes favoritos se chama Mr. Nobody. É um filme que está disponível no YouTube, assim, dá pra assistir. O protagonista deles é o Jared Leto, sabe quem é? Uhum. E
E aí tem um trecho, dando aqui um spoiler já, né? Mas espero que vocês assistam. Eu tô achando ótimo que eu vou sair com uma listinha daqui. Mas tem um trecho, assim, muito interessante. O filme todo, assim, é uma viagem. Tem gente que odeia porque ele não tem começo, meio e fim, sabe? De propósito, assim. É um filme bem diferentão. Desconectado algumas coisas. Mas, assim, ele é tão... Não pode... Eu vou tentar não usar... Mas ele é muito profundo e poético ao mesmo tempo, bonito, sabe, de ver também, assim. Mas aí tem um trecho, né, do filme mais pro final, que ele tá falando justamente disso, que tipo, todo caminho é o caminho certo, porque todo caminho tem significado. Every isso. path is the right path. Eu acho que a gente está se encaminhando para o final, né? E aí eu queria pedir para vocês cara, 30 o mais rápido possível, numa palavra, de repente, num tweet, deixarem uma dica de vocês para que as pessoas saibam se conectar mais. O que você falaria, Derek? Deixa ser. Vamos lá, Laura. Uau, era 30 segundos. Pois é, né? Eu gosto assim da pessoa que fala, pra quê? Não precisa de 30 segundos. Eu acho que o mais importante é realmente refletir sobre o medo, entender que às vezes a gente vive muito na nossa cabeça, sabe? As pessoas não estão prestando tanta atenção assim. As pessoas não estão tão preocupadas com a gente quanto a gente acha que elas estão. Elas nem ligam pra gente de verdade. No final do dia. E você? Eu vou compartilhar uma frase da Lua Lessa, que é uma frase que mudou muito assim pra mim. Deu um start, que é nossa soma multiplica. Eu acho que o caminho da conexão, ele é muito por aí, sabe? Entender que somos soma. Não sobre tirar. Extração. Exatamente. E eu acho que pra encerrar, uma frase que a gente gosta muito coletivamente, que eu acho que ajuda muito nas conexões, esteja disposto. Esteja disposto a se conectar. E é isso, as coisas vão acontecer. Gente, obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Foi um prazer conversar. E agora a gente vai continuar conversando lá fora. E vocês continuam acompanhando aqui os talks. Diversos conteúdos aqui hoje. Gente, obrigada. Boas conexões. Obrigada. Valeu.